Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu trago para vocês algumas dicas de livros fáceis para gostar de literatura brasileira. Num dos vídeos anteriores aqui para o canal, um dos inscritos me pediu para fazer um vídeo de livros fáceis para gostar de literatura brasileira. Baseada nessa ideia, nesse pedido, eu resolvi fazer esse vídeo dando uma incrementada na ideia do inscrito. Vamos ver se vocês gostam. Tem gente que acha que literatura brasileira é somente aqueles livros que a gente lê na época da escola, ligado aos estilos literários, e acaba causando trauma nas pessoas e elas não têm interesse depois que saem da escola de ler esse tipo de livro. Só que a literatura brasileira não se limita apenas a esses autores clássicos. Há muitos autores de literatura contemporânea que também são ótimos, literatura de qualidade, só que eles são pouco divulgados, são pouco aclamados, e o que faz as pessoas conhecerem menos literatura brasileira e mais estrangeira. Mas hoje eu trago para vocês algumas dicas, tanto de livros clássicos quanto contemporâneos da literatura brasileira, para gostar, ler, conhecer e valorizar mais a nossa literatura. A primeira dica que eu tenho para vocês é de literatura clássica e é O Alienista, do Machado de Assis. É uma novela lançada originalmente em 1882 e traz a história de Simão Bacamarte. Ele é um psiquiatra que resolve criar uma clínica psiquiátrica na sua cidade para poder tratar a loucura das pessoas. Mas a gente acaba descobrindo quem é o verdadeiro louco da história. Mas o que é uma novela? Uma novela não é aquela que passa na Globo às 6, às 9 da noite, e também não é um teatro. É um livro que é um pouco maior do que um conto, mas não chega a ser um romance. Não um romance no sentido de amor, um romance que é um estilo literário. Entrando então no gênero romance, sem ser história de amor, um livro que eu já trouxe para vocês em um vídeo anterior aqui do canal por ser um favorito da vida. É Capitães da Areia, do Jorge Amado, que conta a história de uns meninos de rua que vivem no Trapiche, em Salvador, e que causam aquela comoção no leitor por serem crianças abandonadas e que vivem à margem da sociedade. O livro foi lançado originalmente em 1937. Agora, um livro que o gênero foge totalmente dos outros que eu trouxe até agora e que foi lançado originalmente em 1955 e dispensa apresentações, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Com certeza você já ouviu falar por aí do João Grilo e do Chicó e da famosa frase "não sei, só sei que foi assim". Teatro é um gênero que não é muito conhecido, não é muito querido, mas é uma leitura fácil e o texto vale muito a pena. Como última dica de literatura clássica, eu trago para vocês Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi lançada originalmente em 1938. O livro conta a saga de uma família para sobreviver na seca do Nordeste. Essa é uma edição comemorativa de 70 anos da obra e mescla fotografias de Evandro Teixeira com a história de Graciliano Ramos. Vou mostrar só um pouco para vocês, senão eu acabo mostrando a história toda. As imagens, elas ajudam muito a entrar um pouco mais na história, a se inteirar mais do que o autor conta. Enfim, é sensacional. Passando agora para os autores de literatura contemporânea, o primeiro que eu trago para vocês é Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre. Ele é repórter da Globo, você já deve ter ouvido falar dele, e essa história foi adaptada para uma série que foi exibida acho que há 2 anos na Rede Globo, e conta a história de 2 meninos que decidem investigar um crime que aconteceu na cidade, já que a polícia não deu muita ideia, as pessoas não estão querendo falar muito sobre o assunto, e pela forma cruel com que o crime ocorreu, eles decidem investigar e saber a fundo o que foi que realmente aconteceu. Agora, passando para um gênero de romance, mas esse é romance de amor mesmo, eu trago para vocês Na Minha Onda, da Laura Conrado. Ela é uma autora aqui de BH, já ganhou prêmios com um dos livros dela, e esse é um dos meus favoritos. Esse livro é uma comédia romântica e foi lançado pela Globo Out em 2017. O livro conta a história da Vitória Prata. Ela era uma cantora muito conhecida, estava no auge da fama, mas agora essa fama passou, e além dela estar arrasada por estar desempregada, ela ainda tem que aguentar uma antiga amiga sua e agora concorrente na música, ganhando sucesso, ficando famosa. Apesar de Vitória tentar correr e se esconder dessa amiga dela, ela acaba sendo procurada para que elas possam
fazer algum trabalho juntas. Além de Vitória ter que lidar com a fama dessa amiga agora, que elas vão ficar mais próximas, ela ainda vai ter que lutar contra o amor que ela sentia antigamente pelo Lucas, que é o assessor da Carol, que é essa amiga dela, e tentar não reviver essa paixão. Indico fortemente esse livro. Agora eu trago para vocês um gênero completamente diferente dos outros de literatura contemporânea, assim como eu fiz na da clássica. É um livro de thriller psicológico lançado em 2019 pela Companhia das Letras, Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. O autor é muito famoso por sua literatura policial e o livro conta a história de Vitória. Ela passa por um trauma muito sério quando ela é criança, ela vê a família dela toda ser assassinada e o rapaz que comete o crime é preso. Ela passa o resto da vida tentando se recuperar, ela tem vários traumas, vários distúrbios por causa do ocorrido quando ela era criança e ela tenta seguir com a vida dela assim mesmo, até o dia em que ela fica sabendo que o assassino da família dela foi colocado em liberdade ao completar 18 anos, porque quando ele cometeu o crime, ele era criança. E isso causa um grande susto e um grande medo na Vitória, afinal de contas, ela morre de medo de voltar a ser perseguida pelo cara que matou os pais dela e que inexplicavelmente deixou ela como a única sobrevivente da família. E por fim, o livro atualmente mais aclamado e que já ganhou diversos prêmios, como o Oceanos e o Jabuti de 2020 e o Prêmio Leia de 2018, Torturado, do Itamar Vieira Júnior. O livro conta a história de Bibiana e Belonísia, duas irmãs que vivem com sua família na fazenda Água Negra, na Chapada Diamantina, na Bahia, trabalhando em situação análoga à de escravidão, ou também conhecida como escravidão contemporânea. O livro é de ficção histórica e foi lançado em 2019. Eu li nessa edição do Kindle, mas se você preferir, você também encontra nessa edição física da editora Todavia. Se você ficou interessado em algum dos livros que eu disse aqui ou já leu algum, me conte aqui nos comentários. Se você também tem alguma dica de algum livro fácil de literatura brasileira que eu não mencionei, me conte também nos comentários. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de deixar o like e comentar, como eu disse antes. Um beijo e até o próximo vídeo.